Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Yara Viol e eu vou partilhar com vocês hoje um pouquinho de como foi o meu parto. Não sei se você já assistiu alguns vídeos meus, mas eu gostaria muito que o meu parto fosse um parto normal e eu me preparei durante a gestação para isso. Então eu fiz caminhadas e depois que veio a onda roxa na minha cidade, que a gente não estava podendo sair, então eu continuei fazendo algumas coisas em casa, algumas atividades com meu filho. Eu fiz fisioterapia pélvica, uma fisioterapeuta maravilhosa, e tem vídeo explicando o que é a fisioterapia pélvica. Eu fiz pilates até o fim da gestação, então até 2 semanas antes da gestação eu ainda estava fazendo pilates. Uma semana antes da Alice nascer, que a Alice nasceu no dia 24 de julho, às 14h40, aqui no hospital da minha cidade. Uma semana antes dela nascer, no domingo, eu comecei a sentir algumas contrações. Umas contrações de leve, nada demais. Eu caracterizava tudo como gases, porque como eu não sabia direito se era uma contração ou não, porque a minha barriga ela endurecia, eu sentia uma cólicazinha bem leve, um desconforto. Então, pra mim era bom. Porque se eu fosse entrar em trabalho de parto, eu ia entrar mesmo. Então, pra eu ficar mais tranquila, eu fazia assim. Então eu tava sentindo na madrugada de domingo umas contrações de leve, nada ritmado, tudo bem espaçado. Não dei muita importância, não. Na segunda-feira foi tudo normal, de vez em quando durante o dia senti uma coisinha ou outra. Nada assim, tudo muito longe, tudo muito fraco. Eu sentia bastante contrações de Braxton's Hill, que é aquelas contrações que não tem dor nenhuma, é só a barriga endurecendo. Aí durante a semana eu tive duas ultrassons, tive consultas obstétricas, e aí na primeira ultrassom que eu fiz durante a semana, o médico viu que o meu líquido amniótico ele estava secando. E ele já estava no nível beirando o crítico. Estava no normal, mas ele estava já beirando o crítico. Isso deixou um pouco preocupado, porque o líquido amniótico ele é responsável por proteger o bebê contra choques mecânicos, infecções bacterianas. Ele é um indicativo também do funcionamento da placenta. Ele pode dar para o médico várias informações, é claro que não só análise do líquido, mas essa análise associada a outras análises pode indicar ao médico se está acontecendo alguma coisa ali preocupante na gestação do neném. Então o médico ficou um pouco preocupado, aí eu levei no dia seguinte esse resultado para minha obstetra, e ela também ficou um pouco preocupada, e ela achou melhor se até as 40 semanas, que estava dando na sexta-feira, a Alice não nascer, a gente fazer uma cesárea. Bom, no dia dessa consulta, da noite anterior para o dia dessa consulta, durante a madrugada, gente, eu achei que eu fosse entrar em trabalho de parto. Eu achei de verdade que eu fosse entrar em trabalho de parto. Porque deu ali umas 9 horas da noite, eu já estava deitada para poder descansar. Então eu comecei a sentir umas contrações de leve, bem de leve. Sabe aquele desconforto assim que você pensa assim, será que é gases? Coisa assim, leve, nada demais. Só que isso foi acontecendo durante a noite e chegou um momento em que eu não estava mais conseguindo dormir. Porque eu dormia, aí às vezes eu acordava sentindo dor. Chegou um momento que eu não estava conseguindo dormir e elas estavam ritmando, elas estavam vindo de tempos em tempos assim regulares. Até que chegou próximo ali a 4 horas da manhã e elas estavam vindo de 8 em 8 minutos. Não chamei meu marido, porque poderia não ser nada. Então eu ia esperar ela ficar mais ritmada, né, de encurtar esse tempo entre uma contração e outra. E elas não estavam assim dolorosas um absurdo, tava assim bem desconfortável mesmo, porque na hora que a contração vinha, a minha barriga ela ficava dura e ela ficava dura para baixo, pressionando lá na minha virilha. Então assim, tava bem cômodo e a cólicazinha chata. Mas deu 4 horas da manhã, elas passaram de novo, vinha assim, começou a vir de 1 hora e depois perdeu o ritmo completamente. Foi assim durante o dia. Então eu contei para a médica o que tinha acontecido e ela achou que eu estava num trabalho de parto latente. Que algumas gestantes elas podem ficar alguns dias nessa fase, outras podem ficar mais tempo.
E aí a médica, para poder observar esse líquido, ela pediu uma outra ultrassom, que eu tentei fazer no mesmo dia, só que eu não consegui vaga. Então, no dia seguinte, eu fiz essa ultrassom. Isso foi numa quarta-feira. E aí o médico viu que o meu líquido, ele continuava secando e agora ele já não estava mais dentro do normal. Ele já estava sendo caracterizado como ligodrâmino, que é um nível bem abaixo do nível normal, porque o meu já estava no nível crítico. Levei para a minha médica esses resultados, e aí, como ela não estava na cidade, ela pediu para uma colega poder me avaliar e eu decidi o que eu quero fazer, o que eu considerava mais seguro fazer. Fui para consulta com essa médica, ela olhou os exames, me avaliou, e aí ela falou que o mais seguro seria mesmo a gente fazer uma cesárea até no sábado, porque o líquido ele continuava secando, secando muito rápido, e ele já estava considerado como ligodrame. Fui para casa, gente, pensar o que eu ia fazer. Depois dessa consulta, gente, eu decidi que eu ia ficar mais tempo com o Benjamin, porque independente se fosse cesárea ou se fosse parto normal, já estava se aproximando o período de tempo em que eu ia ficar um pouco afastada do meu filho. Ficar 3 dias longe dele seria um pouquinho complicado. Então eu já estava me preparando para isso e eu resolvi passar mais tempo com ele. Então, fiz as atividades que eu tinha que fazer, que eu estava com prazo limitado, e as outras que não ia ter como mesmo eu entregar até um certo momento, e a licença maternidade me permitiria isso. Então eu resolvi ficar com meu filho. Fiquei com ele, a gente brincou, passeou. E aí, quando ele cochilou depois do almoço, na quinta-feira, eu resolvi ir para a paróquia da minha cidade para eu poder fazer as minhas orações. E lá, a pergunta que ficou o tempo todo na minha cabeça foi: por que eu quero tanto parto normal? E eu me toquei que essa pergunta não é uma pergunta banal, uma pergunta assim. Me toquei que essa pergunta não era uma pergunta banal. Na verdade, essa pergunta era essencial para que eu pudesse tomar uma decisão e o meu coração fica tranquilo em relação a essa decisão. Porque eu não queria tomar decisões baseadas no medo do que pode acontecer, mas sim baseado em fatos e naquilo que meu coração estava acreditando que era seguro. Então, quando eu percebi que a resposta poderia não ser porque é o melhor para minha filha, e sim porque eu consigo ser mais sobre mim do que ser sobre ela, então isso me alertou. Porque eu poderia estar colocando a vida da minha vida, eu poderia estar colocando a vida da minha filha em risco por algo que eu queira provar para mim. Isso parece um pouco pesado, né? Eu não sei se essa é a sua realidade, eu não sei né, o que você está vivendo nesse momento. Mas eu acho que pensar nisso pode te ajudar a tomar as decisões que você precisa tomar. Porque deseje sim a sua via de parto, se prepare sim, se informe, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, faça o que tiver ao seu alcance para que você prepare o seu corpo para esse momento. Mas tenta ficar calma e aceitar de que a via de parto mesmo não é você que escolhe, não sou eu que escolho, é o seu filho que vai escolher. Então se prepare para esse momento, mas fique em paz, independente de qual seja a sua via de parto. Então, quando eu percebi isso, eu tomei a decisão e conversei com meu marido de que se até no sábado pela manhã Alice não nascesse, a gente iria fazer uma cesárea. Porque para nós, aquilo era o que deixaria o nosso coração em paz, tranquilos de que a gente não estaria colocando ali a vida da nossa filha em risco, por esperar demais. Porque pelo meu marido eu já faria. Eu estava esperando ainda para ver se eu engrenava no trabalho de parto. Mas esse foi o nosso limite. Continuei, gente, com essas contrações nada. Uma contração no início do dia, outra contração no início da tarde. Mas nada demais. E aí a minha médica me orientou, por segurança, para a gente continuar tranquila até sábado de manhã, aí no hospital aqui da minha cidade, para que uma obstetra amiga dela me avaliasse. Então, gente, nessa semana eu fui avaliada por 3 obstetras e mais o médico da ultrassom, né, que fez a ultrassom.
E aí essa médica, ela me explicou sobre a questão do líquido amniótico, que eu não precisaria ficar preocupada em questão de observar o líquido total, porque na ultrassom eles te dão o valor total do líquido e te dão também o valor do maior bolsão. E o valor do líquido do maior bolsão, ele estava dentro do normal. No total, o meu líquido estava baixo, mas o maior bolsão estava normal. Porém, estava caindo, e estava caindo muito rápido. Então, ela fez um exame em que ela avaliou os batimentos cardíacos do neném por 10 minutos. E ela observou que os batimentos cardíacos da Alice, eles estavam bem. Eles estavam caindo em alguns momentos, o que é normal, mas ela também estava se recuperando muito rápido. Então, estava tudo bem. Só que no fim das contas, ela também concluiu, então assim, foi decisão unânime dos médicos, que apesar dela ser adepta ao parto normal, e sim, essa médica é uma grande defensora do parto normal, ela achava mais seguro também fazer essa cesárea logo, porque eu até poderia continuar fazendo as ultrassons. Então, no sábado, se eu não fosse fazer a cesárea, eu teria que fazer uma ultrassom para poder ver como que o neném estava. E depois fazer outra ultrassom na terça-feira, né? Se eu não entrasse em trabalho de parto. Cheguei a levar os pedidos de ultrassom para casa e aí eu concluí ali com aquela médica que já deu. Que tudo que eu podia fazer de forma segura para que eu pudesse esperar para entrar em trabalho de parto normal, eu fiz. Nesse dia pela manhã, eu passei a manhã toda no hospital, porque eu tive que ficar esperando. Passei por segurança só para os médicos, para a obstetra me avaliar, esperando o horário também, para ter vaga para fazer o exame e tudo mais. E aí, depois do almoço, eu, meu marido e Benjamin, a gente foi fazer umas caminhadas, a gente foi passear, senti umas contrações de treinamento, contrações mesmo eu não estava sentindo muito mais, mas eu estava sentindo bastante contração de treinamento. Tentei relaxar, mas eu já não estava mais conseguindo relaxar, então assim, a espera para mim, ela já não estava mais sendo benéfica. E aí no sábado eu continuei sentindo, e a gente foi pro hospital, né, meu filho ficou com a minha sogra, a gente foi pro hospital para eu poder ser internada para começar, pra gente fazer a cesárea. E enquanto a gente estava na recepção, eu comecei a sentir uma dor nas minhas costelas, mas uma dor que não parava, eu não tinha posição. E foi assim durante a manhã toda, porque a minha cesárea acabou sendo na parte da tarde. E aí, gente, durante a minha cesárea, depois que eu entrei pro bloco foi rápido. Durante a cesárea, a médica viu que a Alice estava muito alta. E ela estava com o pé agarrado nas minhas costelas. Tanto é que o pezinho dela nasceu um pouco torto. E agora a gente precisa ver se vai algo que vai resolver sozinho ou se vai precisar usar botinha ou fazer algum exercício ortopédico para ver, fazer algum exercício para ver se o pezinho dela fica normal sozinho. Mas a Alice estava muito alta, com o pé agarrado nas minhas costelas. E aí os médicos tiveram que fazer uma certa força nas minhas costelas para conseguirem tirar ela de lá. Então, tanto é que tô com uma semana, né, de pós-parto e as minhas costelas estão sarando ainda, porque a dor tava demais. Agora já tá bem melhor. E para nossa família, fazer a cesárea foi a melhor opção. Eu não sei se eu entraria em trabalho de parto, se eu entraria naquele dia, se eu entraria no outro dia, assim também como eu não sei se minha filha poderia estar sofrendo, porque a médica viu que o meu líquido já tinha secado por inteiro. Eu já não tinha mais líquido amniótico nenhum. Quando ela fez a cesárea e ela viu como estavam as coisas lá dentro. Mas aí a Alice nasceu, ela nasceu super saudável, ela é linda, e agora a gente tá numa outra fase, que é uma fase em adaptar a nossa... dessa adaptação com um bebezinho dentro de casa e mais uma criança de 2 anos e 2 meses. Não é uma coisa que está sendo muito fácil, mas não é uma coisa também impossível de ser feita. E é uma coisa também que está nos deixando felizes. Tem dificuldades, né, gente? Vocês sabem que na vida tudo tem dificuldade, mas é algo que está nos deixando bem contentes. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado um pouco, porque ver vídeos de relatos de parto,
Alguns deles me ajudaram um pouco para eu ficar um pouco mais calma, principalmente em relação a essa via de parto. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, e a gente fica bitolada nisso e a gente esquece de olhar todas as outras opções à nossa volta e de analisar toda a situação para ver o que realmente é mais seguro. Então, se você estiver aguardando o seu momento de entrar em trabalho de parto, espere com segurança, se cerque de profissionais que vão poder te ajudar. E se você vê que isso não está sendo seguro para você, que está te deixando muito insegura, que está te deixando com muito medo, então converse com o seu médico. Por isso que é importante ter profissionais capazes e que a gente confia perto da gente, porque nesse momento eles vão nos ajudar a tomar a melhor decisão. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!